Oi todo mundo, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de justiça. A justiça do John Grisham. Nós vamos conversar sobre o livro Cartada Final. Ele veio para o Brasil primeiramente pela Tag Inéditos, inclusive essa é a minha edição, e vai sair pela Arqueiro. Ela foi a edição de número 9 do ano de 2020. E aqui nós vamos então acompanhar a história do Sr. Kate Russell, que é um advogado, e esse advogado ele trabalha para uma instituição chamada Guardiões da Inocência, que ajuda as pessoas que foram acusadas injustamente ali no sistema prisional dos Estados Unidos. E chega ao conhecimento então dessa instituição o caso do Sr. Quincy Miller. O Sr. Quincy foi acusado de um crime que ele não cometeu e está preso há 22 anos. A instituição investiga bastante esse caso e resolve que vai pegá-lo então. E a partir daí, a investigação ela ganha uma proporção ainda maior. Então, Kate Russell vai para essa cidade e vai investigar ele mesmo, junto com algumas outras pessoas da equipe, o que aconteceu no desenrolar daquele crime. Quincy Miller foi acusado de assassinar o próprio advogado, né? E a condenação foi muito rápida e muito fácil de acontecer. E aí você fica se perguntando por que aconteceu de uma maneira tão rápida e tão fácil essa condenação. E você se choca ao perceber que o fato é que é muito fácil condenar uma pessoa negra no sistema judiciário. Sério. Então John Grisham, né, que é o autor desse livro, ele trabalhou com o direito penal durante muitos anos. E aí quando ele virou esse autor, ele sempre pontua coisas que ele via, né, durante a sua vida ali como advogado. E acredito que ele tenha bastante base para compor, então, este suspense, né, esse thriller, desse ponto de vista, a partir desse ponto de vista. Então, o Sr. Kate, que é o personagem, chega nessa cidade, ele começa, então, investigando o crime, e ele descobre que, primeiro, eles não sabiam onde estava a arma do crime, a cena estava toda remexida, muitos pontos da investigação passaram despercebido, muita coisa já havia sumido, e tudo aconteceu muito rápido, assim, ó. E o homem foi condenado, então, né, e tá ali na prisão há 22 anos. E o que mais me chamou a atenção desse livro não foi nem o suspense em si, apesar de muito bem composto, muito bem desenvolvido, aqui o seu desenrolar é muito bom, mas o que me chamou a atenção é que o que as pessoas viram foi um homem negro, né? E aí essas pessoas já atribuíram que ele tinha esse rosto, por quê? Porque o Sr. Quincy era conhecido do advogado que morreu. Mas veja você como é fácil condenar uma pessoa assim, não é? Nós não vemos isso diariamente aí na televisão, e eu estou falando agora do sistema penitenciário aqui do Brasil, né? Nós vemos isso, é só você ligar o noticiário, sempre tem uma manchete assim. No ano de 2020, então, nós tivemos uma barbárie de notícias a respeito de pessoas que foram presas injustamente. Não vou pontuar uma por uma das notícias, é só você dar um Google a respeito disso que você vai ver o tanto que vai aparecer. Então, John Grisham, ele cutuca justamente isso, de como é fácil condenar uma pessoa, principalmente se for uma pessoa negra, no sistema penitenciário ali dos Estados Unidos, no sistema judiciário. E a gente começa a se perguntar, inclusive, do nosso ponto de vista, no que a gente acredita de justiça. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas pessoas passam a julgar as pessoas que são condenadas como realmente culpadas. E aí, quando se prova a inocência dessas pessoas, ou as pessoas tendem a acreditar que essa pessoa que foi inocentada pagou para que isso acontecesse, ou ainda assim duvidar que realmente aquela pessoa seja inocente. Ou seja, ela continua levando a condenação nas costas por onde ela for. Sobre isso, a Netflix tem 2 documentários muito bons também, que eu vou deixar aqui como opção para que vocês assistam. O DNA da Justiça fala justamente de condenações que aconteceram sem base sólida. Tá? E as pessoas ficaram presas por muito tempo, inclusive por crimes hediondos, né? Como crime de matar uma criancinha. Não tem como provar que a pessoa realmente ela é culpada, né? Vai condená-la com base em quê? Essa é a crítica que fica no ar, né? Você está condenando essa pessoa com base em quê? Em suposições? Suposições são sólidas o suficiente para acabar com a vida de uma pessoa dessa maneira? Então nós vamos acompanhando no DNA da Justiça a investigação desses crimes mais antigos, que as pessoas estão presas até recentemente, estavam presas, e aí como ocorre o processo de investigação até chegar no fato de que realmente aquela pessoa é inocente. Esse documentário, porque assim como aqui no livro A Cartada Final, ele tem base numa instituição que
tem como objetivo investigar essas injustiças que acontecem ali no sistema. E aí, minha gente, que o DNA, ele toma, então, uma proporção muito importante, porque é parte, assim, crucial de que tenha o DNA para provar se a pessoa é ou não inocente, é ou não culpada, sabe? Ele é uma base muito mais sólida do que os achismos que aconteciam antigamente. Infelizmente acontecem até hoje. Isso também na vida real. E quando isso acontece, que envolvem grandes figuras, você acha que essas figuras vão ser condenadas tão facilmente quanto as pessoas inocentes foram? Não. Muitas delas estão soltas, atuando ainda no próprio sistema judiciário, penal, criminal, por aí, né? Então, o livro, ele traz uma reflexão incrível a respeito desse assunto. Foi um livro que marcou muito o meu 2020. Há também uma série da Netflix, né, uma minissérie. Ela tem poucos episódios, super rapidinha de assistir, e ela foi baseada em um crime que aconteceu, né, na vida real. Eu digo crime porque eu acho crime condenar inocentes. E aí eu tô falando dos 5 do Central Park, né? Se você der uma pesquisada a respeito dos 5 do Central Park, você vai ver que são 5 jovens que foram acusados de cometer um crime hediondo, um estupro horroroso, pura e simplesmente pela cor, tá? E era a única coisa que eles tinham pra condenar esses jovens. E eles passam por coisas horríveis enquanto eles estão presos. Eles passam pelo pior que vocês podem imaginar. E a vida deles nunca mais vai ser a mesma. Assim como acontece aqui no livro, assim como acontece de mostrar ali nos documentários, porque as pessoas vão continuar apontando o dedo e suspeitando o tempo inteiro que eles tenham ligação com uma coisa que eles não têm. Então, o 5 do Central Park, na verdade, ganhou o nome, a minissérie ganhou o nome de Olhos que Condenam. E aí traz atenção justamente a essa visão que nós temos de condenar as pessoas quando a palavra justiça aparece, né? Então mas a justiça chegou até elas, mas a justiça trouxe elas a nós, mas a justiça mostrou isso ao público, mas a justiça fez isso com elas. Então essa palavra, quando ela se destaca, o julgamento fica 3 vezes maior. E às vezes nós estamos aí cometendo também o erro de condenar pessoas inocentes pela nossa visão de justiça. Então esse livro, ele foi um livro assim que fez na minha cabeça. Eu concordo muito com a fala do Ken Follett, que é um outro autor. Ele falando a respeito do John Grisham, ele disse que ele é um dos melhores escritores de suspense da atualidade. E depois de ler esse livro aqui, eu só posso concordar. Vou deixar ele então como sugestão de leitura para vocês. Provavelmente ele vai ter uma capa diferente. Se já tiver a fotografia da capa em algum lugar, eu vou deixar a fotinho aparecendo aqui para que vocês saibam qual capa vocês vão encontrar comercialmente falando. Eu espero que vocês também gostem da leitura. Se você já leu esse livro, venha conversar comigo a respeito dos pontos que você destacou, né, durante a sua leitura. E fica também essa reflexão do que é justiça para mim, o que é justiça para você. É assim que eu encerro o vídeo. A gente pensando junto o que é justiça.